Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Seu Direito S.A. Esse podcast que foi preparado para você, meu amigo, minha amiga advogado ou mesmo operador da justiça, para que a gente possa falar sobre muito e muito sobre direito. E no episódio de hoje eu tenho a alegria, a satisfação de estar recebendo um amigo, um irmão que essa trajetória de vida me presenteou e mais do que isso também, por ser um grande homem, não só de ordem, mas também do mundo do direito. A gente vai ter a alegria aqui de estar conversando, de estar escutando algumas palavras do nosso sempre presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota. Marcelo, seja muito bem-vindo ao podcast Seu Direito S.A., esse projeto que nós desenhamos com muito carinho, com muito cuidado, onde a gente tem a missão aqui de levar a informação, de trazer um conteúdo de qualidade e aí, dentro desse espaço, escutar grandes expoentes do direito. E óbvio que você não ficaria de fora, você vem aqui abrilhantar esse nosso conteúdo, esse nosso programa, e aí eu já te passo a palavra para que você possa dar a sua saudação inicial e a gente possa iniciar aqui esse bate-papo. Bem, querido amigo Sávio Aguiar, pessoa que eu tenho uma profunda admiração, um profissional realmente que eleva a advocacia, não só no estado do Ceará, mas no Brasil, um homem que tem um serviço muito bem prestado à Ordem dos Advogados do Brasil, foi presidente da nossa Caixa de Assistência aqui no estado do Ceará. Para mim é um grande privilégio poder estar trocando experiências, falando um pouco sobre o dia a dia de nós, advogados e advogadas, e, quem sabe, dentro dessa troca de experiência, a gente possa realmente ter alguns direcionamentos, algumas soluções, sugestões, que é muito importante. E também não poderia deixar de registrar os parabéns efusivos a esse podcast, Seu Direito S.A., que por você aqui é tão bem conduzido, e eu tenho certeza que todas as pessoas que estarão aqui contribuirão muito para o aprimoramento da cultura jurídica e que, como já falei, possamos discutir aí o dia a dia da advocacia. Pô, Marcelo, eu sou só gratidão, você sabe aí dessa amizade que nos une e também da alegria que eu tenho de ter você aí como espelho. Você sabe que você inspira vários colegas advogados e esse seu amigo aqui é um dos que você inspirou nessa trajetória de ordem. Obrigado. Então, muito nos honra e muito nos alegra poder contar aí com a sua vasta experiência nesse caminhar desse programa, que tem como missão maior também ser ali um porto-farol, principalmente da jovem advocacia, que está começando agora, que tem suas dificuldades, e nada melhor do que escutar pessoas que já desbravaram vários caminhos para poder auxiliar nessa orientação desse conteúdo, não só de conteúdo técnico, mas também do conteúdo de vida, da nossa lida diária. Mas aí, Marcelo, para que a gente possa já aqui começar a dar essa maior inspiração às pessoas, eu de imediato já te coloco aqui, todo mundo sempre tem aquela situação, como é que começou, como é que foi, como é que não foi, como é que surgiu no mundo do direito, enfim, como é que o Marcelo Mota aconteceu no direito, como é que o Marcelo Mota surgiu aí na OAB Ceará, no direito como um todo. Bem, é um grande desafio para os jovens, ainda realmente entre 16 e 17 anos de idade, escolherem o futuro profissional. Realmente exige um amadurecimento, uma questão de muito mais de aptidão ao que vem a optar por uma profissão. E no meu foi muito curioso, sabe? Eu, na época, fazia um intercâmbio para os Estados Unidos. Eu estudava num colégio que tinha 43 nacionalidades diferentes, então eu pude observar e conviver com pessoas do mundo todo, diferentes culturas. Isso realmente me despertou o olhar. Mas, à época, eu tinha, e confesso, uma grande dúvida. Sempre fui apaixonado pela área de humanas, sempre tive em mente que seria advogado, mas também nutri uma paixão pela medicina. E tenho certeza de que a opção que fiz pelo direito foi a que melhor me satisfez, a que realmente me dá muito prazer de sair todo dia para trabalhar. E é engraçado que, quando eu comecei, eu venho de uma família que nós não temos advogados, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe. Então, eu tive que desbravar realmente, fazendo aí, inicialmente, e aí que tá, sempre coloco esse ponto, e esse ponto vai para vocês,
acadêmicos de direito, a importância do estágio. Fiz estágio voluntário na Defensoria Pública poucos dias antes de, inclusive, ingressar aos 17 anos na Faculdade de Direito. Depois bati a porta no fórum para ser voluntário dos juízes, ainda na Barão do Rio Branco, 1200. A maioria não sabe nem que o fórum era no centro, mas eu estava lá. E aí fui depois estagiar em escritório do Dr. Miguel Costa, que também era o escritório do Dr. Carlos Roberto Martins Rodrigues, de saudosíssima memória, presidente 5 vezes da OAB do Estado do Ceará. E isso realmente me deu uma substância muito grande para poder realmente, com muito estudo, com muito afinco, exercer a advocacia. E só se exerce, sabe, a advocacia com um pilar que é muito importante nesse momento inicial, até a graduação, até realmente a aprovação no exame de ordem e o juramento quando nós nos tornamos advogados, que é estudar. Esse é o momento, realmente o momento em que cada um de nós deve buscar o aprimoramento técnico, porque a partir daí se vira um profissional e se ganha o mundo realmente ou da advocacia ou do concurso público. Marcelo, você fez um recorte aí que eu sempre falo, que eu tenho oportunidade, seja em sala de aula, seja nas nossas intervenções nas redes sociais, que o estudo liberta. Né? Só o estudo ele é capaz de nos conduzir a um degrau à frente, a um degrau superior. E acho que você foi muito feliz na sua fala, quando você coloca da importância da capacitação, desse olhar direcionado ali para aquele foco de estudo que você deseja, que você almeja. E aí, fazendo um link nessa sua fala, e não o Marcelo, homem de ordem, mas o Marcelo Mota, advogado. Qual é, Marcelo, hoje o principal ou o maior desafio que você enfrentou, não só hoje, mas na sua trajetória, na tua trajetória? Qual foi aquele desafio que foi vencido ou mesmo aqueles desafios que se perpetuam aí no passar dos anos? Bem, a advocacia, por si só, é uma profissão bastante desafiadora, né? Então, é importante que nós, primeiro, tenhamos essa paixão pelo sacerdócio da advocacia, por entregar o direito a quem nos procura, por ter uma determinação, e aqui vai, realmente algumas premissas que são indispensáveis, indissociáveis ao nosso exercício profissional. A ética, o esmero profissional, a urbanidade, a altivez, porque você sabe que em determinados momentos, quando se está advogando, imagine hipoteticamente uma situação em que você ingressa com alguma ação, faz algum pedido de urgência, esse pedido é deferido e, às vezes, engancha no próprio cumprimento de um expediente, na feitura de um mandado, no próprio cumprimento. Então, assim, são inúmeras situações em que o advogado, que a advogada, deve exercer isso com determinação, com coragem. Mas os desafios hoje são muito maiores, porque a velocidade que o mundo hoje impõe à nossa profissão, antigamente, há um passado não muito distante, o advogado era uma pessoa que saía de casa, ia para o seu escritório e os clientes batiam a porta. Hoje, tudo é muito diferente. O comportamento do mercado mudou. A nossa família da advocacia, não só no Ceará, mas no Brasil, ela cresceu em um número exponencial. As faculdades, hoje, nós estamos com 2.000 faculdades de direito. É um verdadeiro escárnio, porque nós temos e sabemos que temos faculdades que realmente vendem ilusões, não entregam o que se propõem. E aí é muito complicado, porque pessoas pensam que vão se tornar advogados e, infelizmente, não reúnem condições técnicas, porque o exame de ordem, eu costumo dizer, que é uma aferição mínima para se exercer a advocacia. E isso, às vezes, infelizmente, não é alcançado devido a essa quantidade, a essa mercantilização predatória que existe no Brasil, que é muito preocupante. Então, o que eu tenho a dizer é que, com essa velocidade que o mundo se tornou, hoje, o advogado ele não deve se restringir a, por exemplo, se aperfeiçoar
no estudo do direito civil, processo civil, penal, processo penal, no direito do consumidor. Não, tem que ir muito mais além. Quando eu falo muito mais além, tem que ter noção de gestão de escritório. Falo isso porque quando eu fiz um MBA em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, em 2007, todos os meus colegas, nenhum era advogado, e me perguntavam: Marcelo, tu estás fazendo o que aqui no MBA de gestão empresarial? Eu disse: aprendendo. Tenho certeza que vai ser bem aproveitado. Então, o advogado tem que ter noção de finanças. O advogado tem realmente, hoje, que ter uma noção organizacional dos processos internos dentro do escritório, saber de como fazer uma petição, até da questão, hoje, que está muito em voga, do layout jurídico, né? Da questão do visual law. Então, a nossa profissão, ela exige um constante aperfeiçoamento. Tem um brocado jurídico que o direito não assiste a quem dorme. E hoje, talvez a gente tenha que colocar que a nossa profissão, a advocacia, ela não vai assistir a quem dorme, porque... E aí quando eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai lembrar de um advogado que hoje está aí com mais experiência de idade e que não realmente ingressou aí no mundo virtual, e que isso acaba sendo um excludente da nossa profissão. E como se fala, a inteligência artificial, ela veio para quê? Para nos ajudar. Ela veio para nos auxiliar. É um caminho sem volta. Mas nós temos a obrigação. Quando falo isso, é a obrigação de estarmos antenados. Para quê? Para que o nosso trabalho seja sempre de excelência, seja sempre de qualidade, para que possamos entregar. O advogado, ele não pode prometer resultado. Isso, inclusive, é uma infração ético-disciplinar. Mas o que nós podemos sempre é o quê? Demonstrar atenção, empregar toda a nossa qualificação jurídica e defender com muita garra, com muita determinação, a quem nos confia as missões. Perfeito, Marcelo. Estou com uma parte aí da sua fala e eu já queria, de imediato, para a gente não perder aqui o mote, quando você traz a questão do mundo digital, do mundo virtual, né? Seria um desafio hoje que a gente tem que romper a barreira do digital. Para quem está começando agora, é mais fácil do que quem já estava no mercado? Como é que você enxerga, você que já vem de uma geração que ainda teve, eu não vou dizer se é prazer ou não, mas que vivenciou a época do processo físico, eu vivenciei a época do processo físico, e a gente chega hoje na época do processo totalmente digital, das audiências virtuais. É um desafio? Vamos lá. Quando se fala hoje em processo virtual, e aqui no Ceará, eu tenho muito orgulho, porque enquanto estive presidente no triênio 2016-2018, juntamente com o advogado, que é deputado Aldir Mota, nós tivemos uma contribuição muito grande para que, na lei do Código de Organização Judiciária do Estado do Ceará, que foi votado, aquela velha questão da extinção ou não de comarcas, que nós fizemos frente e não deixamos extinguir qualquer comarca no Estado do Ceará, mas ali nós aproveitamos aquele ensejo, fizemos do limão a limonada e aproveitamos para garantir para a advocacia do Estado do Ceará que fosse implementado integralmente em 100% dos processos a virtualização. E isso, sabe, foi de fundamental importância, porque quando nós tivemos o período muito duro, muito pesado da Covid-19, nós pudemos, de um jeito ou de outro, exercer a profissão, né? Exercer a profissão com dignidade, poder realmente ter uma remuneração, porque os processos, como eram virtuais, os fóruns estavam fechados, mas os processos estavam tramitando. O juiz despachava, não corria prazo, mas a gente podia estar trabalhando, conseguir algumas decisões judiciais, enfim. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, um estado rico, um estado vanguardista no direito, lá, quando a pandemia chegou, 74% dos processos eram físicos. Ou seja, a advocacia do Rio Grande do Sul realmente padeceu. Então, isso realmente é um motivo de orgulho que carrego comigo, né, juntamente com toda a diretoria, com você que fazia parte
então do conselho, lá meu líder de bancada. Mas voltando aqui especificamente à questão da virtualização. Nós temos que entender que essa virtualização ela vem para facilitar, ela vem para contribuir com o acesso à justiça, para que você hoje possa ouvir, por exemplo, uma testemunha que esteja em outra cidade, que porventura, inclusive, esteja em outro país. Então, é de extrema importância, mas é muito importante nesse mundo virtual. E aí tem uma determinada reflexão que muita gente diz assim, mas veja bem, essa inteligência artificial ela vai se aprimorar de uma maneira tal que vai tirar o mercado, que vai excluir do mercado as pessoas. Eu entendo que não. Ela vem para beneficiar, para nos ajudar, porque aquele sentimento, seja do advogado, do magistrado, do membro do Ministério Público, do defensor público, dos atores processuais, essa inteligência, essa emoção, esse carinho, esse amor, essa paixão que é o direito, ela sempre vai permanecer com os humanos. Então, isso é muito importante. A gente tem que, na verdade, disso tirar o proveito pelo lado positivo e não enxergar somente o lado negativo, tá? Então, muito hoje esse mercado digital, ele realmente é próspero e também abre muitas portas. Quando você olha e muita gente diz, poxa, Marcelo, hoje vale a pena fazer direito? É uma questão que me indagam desde muito. Até a profissão ainda... Eu digo uma coisa, e sempre falava isso em tomadas de compromisso, quando fui conselheiro, quando estive diretor-tesoureiro, quando estava presidente da OAB do Estado do Ceará, dizia uma coisa, gente, você tem que amar o que faz. Um pensador chinês, Confúcio, sempre carrega esse mantra comigo, dizia, se você ama o que faz, não trabalhará nenhum dia. Ou seja, o trabalho fica leve, o trabalho fica realmente prazeroso. Então, vale muito a pena investir na advocacia. Vale muito a pena fazer direito. É um leque muito grande. Você tem a opção de ser um advogado privado, como a maioria, um advogado público. Você tem a opção de percorrer áreas, inclusive novas hoje, de um direito digital, de trabalhar com, aqui no Ceará ainda muito incipiente, mas com agro, o leque é muito grande. Então, tem realmente aí um vasto campo para que os jovens, especialmente, advogados e advogadas, possam trilhar. Mas isso, e aí eu fico até um pouco enfadonho, amigo, ao dizer, sempre, mas sempre, com trabalho, dedicação, foco, ética. Algumas pessoas, especialmente no início da carreira, podem ter atalhos, podem sofrer convites por alguns atalhos, mas esses atalhos são perigosos e não vale a pena. Isso aí eu digo, Marcelo, que a nossa profissão é das mais belas do mundo, não tenho dúvida disso. Se disserem que é fácil, eu vou dizer que não é fácil, mas ela é extremamente gratificante. Né? A cada pedra recolhida que a gente passa no nosso trilhar, no nosso caminhar, é a certeza de que vem com muito benefício, vem com muita vantagem, vem com muita satisfação de ordem pessoal. Então eu tenho uma eterna gratidão pela essa profissão tão linda que é a advocacia. Mas, saindo agora da condição do Marcelo advogado e dando digamos, um upgrade aí no Marcelo advogado. Mas o Marcelo Mota, que foi membro de comissão, o Marcelo Mota, que foi tesoureiro da OAB Ceará, o Marcelo Mota, que foi presidente da OAB Ceará e que chegou a emprestar o seu talento no Conselho Federal como representante aqui do nosso estado na bancada cearense. Marcelo, eu tenho visto, né, e fico muito à vontade de ter você na bancada para isso, porque eu participei da sua gestão. E eu reputo a sua gestão como uma das maiores do sistema OAB, né, do estado do Ceará, tanto que o seu talento, o seu trabalho ressoava em outros estados, era motivo ali de regozijo do próprio Conselho Federal, que tinha à época
nosso sempre presidente Cláudio Lamarck. Então, era uma ordem combativa que estava sempre ali de prontidão para enfrentar o que fosse que tivesse que ser enfrentado. E aí, a gente vive hoje um cenário bem diferente. A gente vive hoje uma OAB um pouco diferente. Não um pouco, mas muito diferente. E aquela OAB de saudosa memória, hoje eu vejo um pouco esquecida. E aí eu queria escutar de você, na condição de ex-presidente da nossa casa, né, de conselheiro federal, que já esteve na diretoria da nossa casa, como é que você tem visto o papel da OAB Ceará, principalmente na defesa da advocacia, sabe? Na representação da advocacia? Sávio, eu sempre fui um advogado militante, ou seja, sempre estive no fórum. E, especialmente, num passado agora bem recente, nesses 2 últimos 3 anos, especialmente, muitos advogados, e falo isso, muitos, jovens, mais experientes, da capital, do interior, os que atuam no direito criminal, os civilistas, os que estão na Justiça do Trabalho, me indagam o porquê da ausência da nossa OAB do Estado do Ceará na vida da advocacia. Eu não tenho receio de dizer, e falo isso com uma profunda tristeza, a OAB Ceará está órfã. Quando eu falo órfã, porque não tem pai nem mãe vivos. Infelizmente, e aqui eu queria devolver a pergunta. O que a OAB tem feito pela advocacia do Estado do Ceará? Quais são os pontos que poderíamos destacar aqui na atual gestão do presidente encastelado, do presidente que não vai ao fórum, do presidente que não visita as subseções, do presidente que não recebe a advocacia, do presidente que é omisso, do presidente que parece que sempre vira as costas para quem precisa. Eu pergunto também, Sávio, o advogado ou a advogada do Estado do Ceará se sente acolhido dentro da nossa casa, dentro da OAB? Quando se viola uma prerrogativa, existe um aparato efetivo para ir defender o que há de mais sagrado para nós, que são as nossas prerrogativas? São indagações, reflexões que eu trago com a responsabilidade de quem é advogado, com a responsabilidade de quem é ex-presidente da Ordem Cearense. Então, muito me entristece, hoje, a Ordem está fora dos grandes debates da sociedade. A Ordem não ocupa os espaços, pasmem, na rede televisiva, em programas de rádio, em jornais. A Ordem está apagada, apagada na escuridão de uma subserviência, na escuridão da omissão, na escuridão covarde de quem deveria defender os interesses da classe, porque se estivessem realmente preocupados com isso, a situação seria outra. Infelizmente, hoje, a OAB ela está sendo esquecida. Ela está sendo esquecida, não somente por nós, advogados e advogadas, mas por outras instituições. Quando promovem debates, e eu vejo nas redes sociais, a participação efetiva do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, de diversas categorias, e eu sinto falta da nossa representatividade. Talvez o gestor maior da OAB do Ceará se preocupe hoje em dia tão somente em frequentar o aeroporto Pinto Martins. Parece que lá é a casa dele. Parece que o avião e os hotéis, especialmente de Brasília, viraram a residência do presidente. E isso é inadmissível. Ele deveria estar aqui
cuidando dos interesses supremos da nossa classe. E não está. Não tenho dúvidas que agora, no primeiro semestre de 2024, esse cenário tende a mudar. Ele vai começar a receber as pessoas, ele vai começar a rodar o interior, prometendo inaugurar salas, ampliar sedes de subseccionais, coisa que não fez. E aí eu te relembro algo que foi muito importante e impactante na vida da humanidade, que foi a Covid-19. Lembre-se que naquela oportunidade a OAB recebeu um numerário muito expressivo do Conselho Federal. A Caixa de Assistência, que foi tão bem presidida por você, Sávio, recebeu, salvo engano, R$400 mil. E foi a Caixa de Assistência, aqui no Ceará, que inclusive, com o braço amigo, com a mão estendida, foi lá e deu do supermercado a tratamento psicólogo, a tratamento, enfim, médico, hospitalar, deu toda a assistência que a OAB não fez. Então, a CAASSE, que recebeu também do Conselho Federal R$400 mil, uma verba muito menor que a OAB Ceará, a CAASSE foi o braço amigo de cada advogado. Você sabe, eu lembro quantas noites ficou à frente de um computador ou no celular, atendendo e deferindo os pedidos de supermercado, porque nós, aqui no estado do Ceará, como no mundo, passamos por um período muito difícil. E foi a Caixa de Assistência que fez isso. Por quê? Porque geria em você e na sua diretoria paixão pela missão que a advocacia te confiou. É diferente. É muito diferente. Foram 2 pesos e 2 medidas por algo tão importante. E aí falo isso não por uma questão política, não por uma questão de eventual discordância frontal com a atual gestão, mas por uma preocupação com você, colega advogado. Que, afinal de contas, quem está na gestão deve ter essa visão, deve ter a obrigatoriedade de servir. Esse é o lema, servir. E o que se observa é que estão sendo servidos. A OAB está, infelizmente, sendo usada de trampolim. E nós não podemos compactuar, aceitar algo que é tão nocivo, tão nefasto, porque tenho certeza, podem conversar com a advocacia do Estado do Ceará, que realmente a atual gestão é um fracasso sem precedentes. Bom, Marcelo, eu recebo essa tua fala e ao tempo em que recebo com preocupação, é também com muita tristeza. Porque além de já ter passado pelo sistema, né, para a gente ter ali contribuído com o nosso tempo de serviço, a nossa casa maior, a nossa instituição, com muito prazer, com muita satisfação, com muita alegria, com um sorriso no rosto, eu também estou em sala de aula. E aí na sala de aula eu vejo já alunos saindo, virando nossos colegas advogados, colegas advogadas, e muitos sem a mínima condição de começar, com muita dificuldade, terminaram os estudos ali com financiamento bancário, então com muita dificuldade na vida, e a casa que deveria acolher é a casa que expulsa. Então eu vejo isso com um sentimento de muita preocupação, e que essas palavras elas possam ser reflexão para quem nos assiste nesse momento, para que a gente possa mudar, né? Para que a gente possa entender a nossa casa e entendê-la com dias melhores, num horizonte muito maior, que a ordem de outrora, aquela ordem combativa, aguerrida, que acolhia, ela possa realmente voltar, que ela possa estar à disposição do advogado e da advogada do nosso estado. Bom, Marcelo, como tudo que é bom dura pouco, né? Nossa conversa aqui passou voando, né? Esse nosso tempo aqui. Quero, antes da gente se direcionar aqui para a sua fala final, para o teu encerramento, eu queria pegar aqui uma fala sua rápida, nesse sentido de olhar para o futuro, essa visão de futuro. Se você pudesse dar ali 3 ou 4 conselhos, dentro da tua experiência, dentro daquilo que tu conseguiu, né, albergar de conhecimento, não só do conhecimento acadêmico, mas também do conhecimento da vida, né, essa bagagem que ela é por demais valiosa. Se você pudesse dar 3 ou 4 dicas para quem nos assiste,
para aquele jovem advogado, aquela jovem advogada, aquele colega mais experiente que está passando por um momento ali de dificuldade, né, ali, uma intercorrência de vida. O que é que você diria para essas pessoas? O que é que você poderia dar ali como direcionamento? Eu sempre falo que a advocacia é um celeiro de oportunidades. E eu sempre, ao longo da minha carreira, tive um pensamento muito positivo e trilhei um caminho, como já falei, inicialmente pelo estudo, tá? Deixando bem claro que não tive parente nem aderente que me ajudasse, infelizmente, e sobrevivi até hoje da advocacia. E falo isso com muita alegria, sabe? Porque já se vão alguns anos, me graduei em 1996, e se eu pudesse deixar uma mensagem para todos nós, e eu sempre bato muito nessa tecla, o conhecimento. O conhecimento, o conhecimento. Ou seja, estudem, se aprofundem, façam da sua profissão realmente um ambiente que vocês possam dominar e procurar ser o melhor. Se você for um advogado trabalhista, procure se espelhar naqueles advogados que têm realmente uma reputação, que têm uma história. Agora, você também não pode fugir de algo que é muito importante, porque o advogado, ele vive, sobrevive e respira de credibilidade. É a credibilidade que faz com que os nossos clientes venham acreditar o patrimônio, a vida, a liberdade, a nós advogados e advogadas. Ou seja, você tem que agir sob o manto sagrado da ética e nunca perder de vista a determinação. É você acordar cedo e ter prazer realmente de ir trabalhar, de trabalhar com entusiasmo, de quando for fazer uma audiência, ter o cuidado de ler cada folha do processo, de pegar a melhor doutrina, de estudar, de criar uma estratégia. Vejo muito que alguns colegas têm um friozinho na barriga, e isso faz parte, eu também tenho, quem não tem, de, por exemplo, fazer sustentação oral. E esse é um mercado fantástico, que pode ser explorado por muitos colegas, que é um mercado que ainda não está sendo explorado com a devida, digamos que, atenção da advocacia. Mas que tenho certeza que nós, e eu acredito muito, eu tenho 3 filhos. Né? A Marcela, hoje, ela tem 15 anos, está aí cursando o primeiro ano, e a gente conversa, tanto com a Laís também, que tem 13, qual vai ser o futuro. E eu não tenho, assim, dúvidas que se alguma das duas, ou as duas, vier optar pelo direito e advogar, e integrar o time da Marcelo Mota, Advogados Associados, será um grande orgulho. Então, se eu desejo isso para as minhas filhas, para o meu sangue, é porque eu tenho certeza que é uma profissão que, além de dar muito prazer, ela é reconfortante, porque você entregar o bom direito a quem te procura traz uma satisfação muito grande. Os desafios são grandes, são enormes, não é fácil. Tenho certeza disso, não é fácil. Mas, para quem realmente segue, eu não vou dizer porque não existe uma cartilha, não tem uma receita de bolo, mas quando se anda nesse trilhozinho, tem tudo para dar certo. Marcelo, eu sou só gratidão, amigo, aqui pela sua participação, por você ter estado conosco aqui no podcast Seu Direito S.A. Como eu disse, esse projeto foi desenhado com muito carinho, tem toda uma equipe por trás, tem toda uma estrutura que é desenhada para que a gente possa entregar o melhor conteúdo para quem nos assiste, para a nossa advocacia, não só cearense, mas a advocacia nacional. E fico muito feliz por ter escutado, por ter aprendido mais, um pouco mais, sempre lhe digo que é sempre um aprendizado permanente. E aí, te faculto aqui para as suas considerações finais, para que eu possa aí, a gente possa estar se dirigindo ao final do nosso episódio. Bem, primeiramente, renovo aqui os votos de
parabéns por mais um trabalho de excelência que você inaugura. O Seu Direito S.A., que dá os seus primeiros passos, mas passos realmente muito firmes, alicerçado em um trabalho competente, não somente seu, mas da sua equipe, que aqui realmente te dá esse sustentáculo. E eu tenho certeza que nós aqui ainda contribuiremos muito para a advocacia, enfim, para os atores do mundo jurídico, fazendo com que nós tenhamos cada vez um horizonte mais convidativo, que nós tenhamos um AB mais que venha acolher, que venha respeitar, que venha abraçar cada colega advogado e advogada. Então, parabéns, fico muito feliz por ter sido convidado, por trocar algumas experiências nesse momento e desejo sucesso. E você sabe que a gente sempre vai estar junto aí, amigo. Junto, amigo. Parabéns aí. Obrigado. Então, ó, você já sabe, manda um aviãozinho, compartilha, clica no sininho, coloca para mais amigos e, principalmente, diga aqui quem você quer nessa bancada, quem você quer que a gente convide para estar aqui conosco, dialogando. Então, já sabe, próximo episódio vai estar no ar, acompanha, e você é nosso convidado sempre mais do que especial nessa grande jornada e nessa grande missão que é o podcast Seu Direito S.A.